Olá! Vamos então continuar o nosso assunto de monômios. Quem assistiu a nossa última aula, né, sentiu que uma pergunta ficou no ar, assim. Não sei se você percebeu, né? Então hoje nós vamos tentar responder essa pergunta e avançar um pouquinho na teoria de monômios. Essa pergunta é: por que números são monômios? Não é isso? Porque nós vimos que monômios tem dois tipos, né? A gente pode falar assim: os números, que são monômios, e os números multiplicados pelas letras, não é isso? São monômios também. A outra parte a gente entende bem. Agora a pergunta é: por que números são monômios, né? Por quê? Por quê? E aí? Pausa o vídeo e tenta responder essa pergunta. Então, vamos com calma, né? Vamos responder essa pergunta juntos. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o assunto de monômios ele está totalmente ligado ao assunto de potência. De modo que, para a gente conseguir entender monômios bem, a gente tem que saber potências, não é isso? Então é por isso que a gente começou vendo potências, né? As coisas têm uma sequência lógica. Nós começamos a ver potências justamente querendo trabalhar com monômios, não é isso? Então, sabendo disso, né? Isso aqui é uma dica, né? Isso aqui é uma dica para a gente entender por que números são monômios. Vê se você consegue entender agora, sozinho, por que números são monômios. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui, ó, o exemplo do 5. O 5, né? O 5 aqui é um número, não é isso? Mas também nós sabemos que ele é um monômio, né? Agora, por que ele é um monômio? Tem a ver com potências. Vamos lá. Vocês concordam comigo que 5 pode ser escrito como 5 vezes x elevado a zero? Olha só, apareceu a potência aqui, ó. Lembra que nós vimos? Tudo elevado a zero vale 1. Então, o 5 é a mesma coisa que 5 multiplicado por x elevado a zero. Por quê? X elevado a zero dá 1, e 5 vezes 1 vale 5, não é isso? Mas também ele pode ser visto como 5 multiplicado por y elevado a zero, pelo mesmo motivo. E também ele pode ser visto como 5 multiplicado por a elevado a zero. E também ele pode ser visto como 5 multiplicado por k elevado a zero e j elevado a zero também. Ou seja, duas letras, mas as duas elevadas a zero. Ou seja, gente, o 5 ele pode ser escrito de várias formas diferentes. E nessas formas aqui, né, você perceba que as letras aparecem. Então, dá para entender claramente por que ele é um monômio. Porque um monômio não é uma multiplicação de um número por uma letra? Sim. Então aqui, ó, tá aqui a multiplicação do número 5 pela letra. E repara que isso aqui não acaba, né? Existem infinitas formas de você escrever o 5, né? O 5, só o 5, como se fosse o 5 multiplicado por uma letra, desde que essa letra esteja elevada a zero, não é isso? Então, na última aula, a gente fez, né, uma tabelinha com cada monômio e botando aqui a parte numérica dele, né, a parte constante, e a parte literal dele, né, a parte variável, a letra que varia. Então, como é que ficaria para o caso do 5, não é isso? Porque não tem uma letra certa. Cada letra que estiver aqui elevada a zero vai funcionar. Então, por exemplo, qual é a parte numérica do 5? A parte numérica do 5 eu botei PN. Parte numérica. É 5, né? Tá aqui na nossa cara, 5. Agora, qual é a parte literal? A letra. A parte literal a gente não define. A gente não se define, né? Uma parte literal, porque não tem. Não é isso? Pode ser qualquer uma, desde que esteja elevado a zero. Tá bom, gente? Então, esse aqui é o segredo. Os números são monômios, por quê? Porque eles também podem ser escritos como um número multiplicado por uma letra, né? Ou até por mais letras. Só que todas as letras têm que estar elevado a zero. Então, na verdade, existe só uma definição, não é isso? Monômio é um número multiplicado por uma letra. E quando tem só um número, a letra também está lá. Só que não está aparecendo, né? Porque ela está elevada a zero. E pode ser qualquer letra. Um outro exemplo aqui que nós podemos ver é esse aqui, ó.
é um menos um meio, uma fração. Porque não vale só para o 5, vai para qualquer número. Esse aqui também é um número. A gente pode escrever ele como menos um meio multiplicado por i elevado a zero, ou menos um meio multiplicado por b elevado a zero, c elevado a zero, e por aí vai. A parte numérica é qual? Menos um meio, né? A parte numérica desse monômio aqui é menos um meio. E a parte literal, a letra? Não tem, né? Não tem, não se define. Pode ser qualquer uma, desde que esteja elevada a zero. Então, vamos agora entrar num novo tema, né, a respeito dos monômios, né, que é um assunto muito profundo. Então, vamos falar agora do grau dos monômios, né? O que seria isso, né? O grau de um monômio, né? Vamos lá, então. A gente tem que primeiro ter em mente que cada monômio tem um grau, tá bom? Cada monômio vai ter um grau específico dele, tá bom? E uma outra coisa é que, o que é um grau, né? Um grau é um número. Ou seja, cada monômio tem um grau, tem um número associado a ele, tá bom? E esse número é sempre um número positivo, né? Ou zero. É o número que está no conjunto dos números naturais, tá bom? Então, cada monômio tem um grau, e um grau é um número, não é isso? Então, vamos agora aprender como é que a gente calcula o grau dos monômios. Então, o que é esse grau, né? O grau, né? Ele é a soma, ó. Então, o grau é a soma dos expoentes de cada letra do monômio, né? O monômio nós vimos, então, que é um número multiplicado por uma letra ou várias letras. Então, o grau de um monômio é a soma dos expoentes dessas letras. Vamos aqui, então, ver um exemplo. Vamos calcular o grau de um monômio aqui. Esse aqui, por exemplo, ó. 3x ao quadrado y ao cubo. É um monômio por quê? É um número multiplicado por essas letras, não é isso? Então, ó, vamos lá, vamos na definição. Ó. O que é o grau? É a soma dos expoentes das letras. Então, aqui tem quantas letras? Duas, né? O x elevado a 2, o y elevado a 3. Então, eu tenho que pegar o 2, né? O expoente do x, e somar com o expoente do y, 3, que vai dar 5, né? Então, esse monômio aqui, gente, ele é um monômio do quinto grau, né? Ele tem o grau 5, tá bom? Vamos ver, então, mais exemplos. Lembra da nossa tabelinha da última aula? Então, vamos usar ela para calcular o grau agora desses monômios, tá? Se você copiou no caderno, pode colocar aqui nessa parte aqui grau, né? E copiar essa parte dessa aula agora, tá bom? Vamos lá, então. Vamos fazendo um por um. Então, ó, o nosso primeiro monômio é 2x. Gente, qual é o grau do 2x? O que vocês acham? Pensem aí. Essa é uma questão que muitos alunos erram. Eles falam que o grau do 2x é zero. Será que é zero, gente? Vamos olhar com cuidado aqui, ó. O 2x, gente, esse x aqui, ele está sempre elevado a 1. É isso? Eu coloquei aqui agora. Porque o 1 aqui no expoente não aparece, mas ele está. Então, como a definição de grau é a soma, né, dos expoentes das letras do monômio, como aqui só tem uma letra, só vai ser esse próprio expoente aqui. Vai ser o 1, não é isso? Diferente, por exemplo, desse caso aqui, o 3AB. Nesse 3AB tem duas letras, né? E cada uma está elevado a 1. Então, o grau do 3AB é 1 mais 1, que dá 2, né? Ou seja, esse aqui é um monômio de primeiro grau, de grau 1, e esse aqui é um monômio de segundo grau, de grau 2. Agora, o menos 5x ao quadrado, gente. O menos 5x ao quadrado, o monômio aqui, né, a letra, né, a parte literal, é x ao quadrado. É o x duas vezes. Ou seja, qual é o expoente? 2. Como só tem ele, vai ser, então, do grau 2. Agora, esse aqui, ó. Muito cuidado, gente. Muito cuidado, ó. Aqui tem quantas letras? 3. Então, vamos ter que somar 3 números para achar o grau. 2 mais 2 mais 1. Não esquece desse 1 aqui do C, tá? O C tem o expoente 1. Então, vai ficar 2 mais 2 mais 1 dá 5. Então, esse monômio aqui ele é do grau 5. Agora, o Y, né? Só o Y, então, a gente sabe que ele tem o grau 1, né? A letra está elevada ao expoente 1. Agora, gente, menos PQ. O P está elevado a 1, o Q está elevado a 1. Então, vou ter que fazer 1 mais 1, que dá 2, não é isso? Então, ó, o grau do PQ, de menos PQ, né, é 2.
o grau do y é 1. E esse aqui, gente, 3/4 mr ao quadrado. O expoente, né? O expoente do P é 1, do Q é 1, dá 2. O expoente do M é 1, o expoente do R é 2, 1 mais 2 dá 3. Então esse aqui é o monômio de terceiro grau. Tá bom, gente? Então é assim que a gente calcula os graus dos monômios, né? A gente pega cada letra e soma os expoentes dela. Não é difícil, né, gente? É tranquilo. Mas aí você deve estar se perguntando assim: professor, eu entendi, tudo bem. Agora, e se for um monômio, né, que é somente uma letra, né? Como é que... Desculpa, que é somente um número, né? Como é que eu vou saber o grau dele? Essa pergunta você já pode responder. Tenta responder ela um pouquinho. Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Vamos lá então, ó. O 5, por exemplo. A gente viu que ele sempre está acompanhado de uma letra, embora essa letra aqui seja invisível. Por exemplo, a gente pode torná-la visível, fazer uma mágica aqui, ó. VU. Então ela aparece. Apareceu, ó lá. Ó. X elevado a zero. Qual é o expoente do x? Zero. Então, gente, qual é o grau, né? Qual é o grau do monômio 5? Ele é do grau zero, não é isso? Isso mesmo. Então, todos os números que são monômios, eles têm um grau. E esse grau é zero. E a gente não precisa ficar fazendo assim, escrevendo uma letra elevada a zero. Se aparecer um número, por exemplo, ó, menos 1/2, a gente já sabe que o grau dele é zero. Tudo bem, gente? Então, sempre que aparecer números, né, são monômios, porque eles estão multiplicados por letras, né, elevadas a zero, e o grau vai ser zero, mesmo que fosse várias letras. Seria, por exemplo, x elevado a zero, y elevado a zero. 0 mais 0 vai dar 0. Então, o grau dos números que são monômios é sempre 0. Mas aí você pode pensar, professor, né? Uma pergunta que até uma aluna me fez. Professor, mas o zero, o número 0, né? Será que é um monômio também, o número 0? Vamos ver, gente. O que vocês acham? O número 0 é um monômio? Qual é o grau dele? Para um pouquinho e pensa. Então, pela definição, né, todo número é um monômio. Então, gente, o 0 é um número? É. Então, o 0 é um monômio, tudo bem? Ele é um monômio. Agora, a pergunta é, qual é o grau do monômio 0? Será que o grau dele é 0? Ah, você acabou de falar que todo número tem grau 0. Será que o monômio 0 tem grau 0? Então, gente, o monômio 0 é um monômio todo especial. Ele tem até um nome próprio dele. Olha só que chique esse cara. Então, ó, como é que ele é chamado? Ele é chamado de homonômio nulo. Homonômio nulo. Por que nulo? Porque nulo vem de zero, né? Nulo vem de zero. Então, vamos ver aqui como é que é o grau do monômio zero, tá? Eu posso afirmar para vocês que não é zero, né? Então, toda letra tem grau... todo número tem grau zero, né? Menos o zero. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Não precisa gravar isso não. Isso é muito fácil. Vamos ver por quê. Vamos pegar lá então o nosso monômio nulo, né? O zero. Vocês concordam comigo que ele pode ser escrito, por exemplo, né, como 0 vezes x? Por quê, professor? Gente, 0 vezes x dá 0. Então, se ele for escrito como 0 vezes x, qual é o grau dele? 1. Então, o grau de 0 vezes x é 1, né? Ah, então o grau do monômio nulo vai ser 1? Calma, vamos ver. Vocês concordam comigo que ele pode também ser escrito como 0 vezes x elevado a 3y? X elevado a 3 vezes y? Pode, não pode? Porque essa multiplicação aqui vai dar 0. Ué, mas se ele for escrito assim, qual vai ser o grau dele? 3 mais 1, 4. Se ele for escrito assim, o grau vai ser 4. Ué, então se ele for escrito assim, o grau vai ser 1. Assim, o grau vai ser 4. E se for assim? 0 vezes a elevado a 0. 0 vezes a elevado a 0 dá 0. Então, assim, o grau vai ser 0. Que coisa mais estranha. E se for assim, gente? 0 vezes b elevado a 100. Pode acontecer. 0 vezes b elevado a 100. O grau desse monômio aqui é 100, né? Que coisa mais estranha, gente. Não é? Então, dependendo de como você escreva, né, o monômio nulo, ele vai ter um grau diferente. Muito louco, né? Então, gente, tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Vamos lá. Como nós estamos vendo aqui, né,
É a maior loucura a gente tentar descobrir o grau do monômio nulo, né? Do zero, né? Do nosso zero. Então a gente fala que ele não tem grau. Então se alguém espertinho quiser te enganar e perguntar assim, qual é o grau do zero? Você fala, não tem grau, né? É uma pergunta maldosa. Então, gente, não tem grau, tá bom? Então vamos lá. A parte numérica do zero, né? Do monômio nulo é zero, não é isso? E qual é a parte literal? Quais são as letras, né? A resposta é a mesma coisa. Não tem, não é isso? Porque pode ser qualquer uma. Ou seja, a gente não define qual é essa letra. A parte numérica é zero e a parte literal a gente não sabe, não se define. Por quê? Pode ser qualquer uma. E repara que é até pior, né, do que o caso dos números sem ser zero, né? Por quê? Porque neles a letra a gente também não define, mas a gente sabe que tem que ser uma letra que tenha sempre expoente zero. Aqui não, aqui pode ser qualquer letra, né? Então, como a gente não sabe a letra e ela pode ser qualquer uma, a gente também, o grau, né, do monômio nulo, a gente também não define. Ou seja, a parte numérica é zero, o grau não tem. E a parte literal, a letra, também não tem. Não sabe qual é. Tudo bem, gente? Então, muito cuidado, muita atenção aí com o monômio nulo, tá bom? Então, grande abraço, tudo de bom. Aprendemos a calcular grau dos monômios, tá? Bons estudos!